O estresse crônico faz parte da sociedade em que vivemos há muito tempo. A todo momento, lemos sobre seus efeitos em jornais ou encontramos em letras de músicas inspiradas na vida de pessoas comuns que tentam sobreviver. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Mas é preciso perceber qual o momento certo de parar com o agito. Enquanto isso, voltamos à rotina para te relembrar como o estresse pode atrapalhar, até mesmo em momentos em que deveria desaparecer. Como na hora do descanso, o estresse pode causar um distúrbio do sono. Para Edson, o sono foi conturbado durante 7 anos. E eu acordava muito cansado, né? Eu comecei a ter perda de memória. E isso começou a afetar a minha vida profissional. Inclusive, eu sofri até um acidente por sonolência, né? Dormi no volante. E isso me deixou muito preocupado. Aí eu fiz o tratamento, fiz o exame, né? A polissonografia, e detectou que realmente eu tinha apneia do sono. O tipo mais comum de apneia do sono é a obstrutiva. Durante o sono, ar suficiente não consegue ir para os pulmões através da boca e nariz, mesmo que a pessoa tente respirar. Quando isso acontece, a quantidade de oxigênio no sangue pode cair. A respiração normal, então, começa novamente com um ronco alto. Aqui já vem o quê? É uma apneia do sono. Você vê aqui o movimento inspiratório e expiratório, logo em seguida fica isoeletro. É onde inicia uma apneia do sono. Que após, quando o paciente microdesperta, né, que a gente vê um traçado aqui de encefalograma de um paciente em vigília, na verdade ele não lembra, né? Porque esse ponto aqui, esse pedaço, seria menor que 15 segundos. Então é um microdespertar. E abaixo a explosão do paciente, né? Tentando respirar. Quando ele volta, né, com o traçado voltando aqui, você vê o ronco dele. Na busca por uma boa noite de sono, muitas pessoas procuram um lugar como este, onde um profissional pode monitorar a sua noite de sono da sala ao lado. A gente tem um trabalho de estar monitorando o paciente durante a noite, né? O paciente ele chega, a gente coloca todos os eletrodos, né? Fazem todo um preparo. E a nossa função é estar fazendo com que esse traçado do sono ele seja em perfeito estado, assim, boa qualidade, né? Um trabalho legal, é bem interessante, porque é onde a gente vê os distúrbios do sono, a gente pode estar vendo depois o tratamento, o resultado do paciente, né? Que o paciente, quando ele volta aqui dizendo que está bem, que agora ele dorme, está sonhando, sabe? Isso é muito bom para a gente estar ouvindo, né? É possível encontrar mais de 90 tipos de distúrbios do sono na sociedade. Na população geral, uma coisa que a gente observa muito, quadros de insônia, seja insônia de indução, de manutenção e de antecipação, apneia do sono, ronco e apneia do sono é outro quadro muito observado na população geral. Pernas inquietas, movimentos periódicos de membros são os quadros que nós mais avaliamos, quer dizer, que mais nos procuram com queixas de sono. Por exemplo, em relação à apneia do sono, né, que são aquelas paradas respiratórias quando dorme, tem aumentado muito na população, principalmente devido ao aumento do peso da massa corporal. Quanto mais a população ganha peso, e também outro fator, o aumento da longevidade predispõe a esse tipo de distúrbio. Então, quer dizer, o ganho de peso é um dos fatores. A insônia está muito relacionado a distúrbios de estresse, né, diário, deprivação de sono por conta de ter que aumentar o horário de vigília para trabalho, para estudo. As doenças podem ser inúmeras, mas a verdade é que cada noite mal dormida gera consequências. A curto prazo, o que a gente observa é uma piora na parte cognitiva, relacionada ao raciocínio, à memória, o desempenho cognitivo diurno. Quer dizer, então a pessoa no dia a dia de trabalho, de estudo, começa a ter mais dificuldade em desempenhar suas funções. Torna-se mais lento, mais desatento, mais desconcentrado. Quer dizer, o rendimento diminui, bem como ter alteração de humor também. Isso é que nós vamos observar a curto prazo. A longo prazo, o fato de se dormir mal, você pode ter outras repercussões, principalmente com alterações orgânicas, tipo aumento de pressão arterial, alteração de ritmo, pode ter distúrbios metabólicos, como pré-diabetes, por exemplo. E, ao mesmo tempo, o fato de você não ter o repouso necessário acelera o processo de envelhecimento natural. Eu não tenho dificuldade para pegar no sono, mas eu tenho um sono muito leve, acordo várias vezes durante a noite.
Então, eu sinto como se eu sempre só cochilasse, eu não tenho um sono profundo. Resumidamente, a gente pode colocar em duas importâncias básicas, que seria conservação de energia, armazenamento de energia. Então, é durante o sono que a gente repõe. Durante o dia, você tem um desgaste mental para pensar, raciocinar, calcular, contabilizar. Quer dizer, então, durante o dia, você tem esse desgaste. E é durante o sono que você repõe, você refaz isso aí. Uma outra função importante é a consolidação da memória. É durante o sono que você consegue gravar todas aquelas informações que você aprendeu ao longo do dia. Então, se tiver uma deprivação, uma redução, tanto no tempo total de sono, mas principalmente na qualidade, essas duas funções vão estar alteradas. Aí aquele reflexo no dia seguinte, cansaço, irritabilidade, alteração de humor, diminuição de atenção, concentração, memória, raciocínio, tudo isso em decorrência dessa má qualidade. Na maioria dos casos, apenas a avaliação é suficiente para resolver um problema relacionado ao sono. No entanto, a avaliação objetiva no laboratório pode mostrar com mais precisão o quadro noturno de cada paciente. No primeiro momento, quando elas chegam, já falam, eu não vou dormir. Porque é muitos fios, né? Então, assim, ela já tem a sensação, assim, estou num quarto, um ambiente diferente. A cama não é a minha, né? A gente sempre orienta, ele está trazendo um travesseiro, que às vezes se sente mais em casa, né? Mas com aqueles fios, é só a primeira impressão. Após uns 30, 40 minutos, o paciente já se adapta e logo em seguida já estão roncando, já estão dormindo. Então, assim, eles têm mais esse tipo de ansiedade, porque não conhecem, né? Eu sempre oriento eles vindo antes, conhecer o quarto, o laboratório, que quando chegar aqui eles já estão mais... assim, tranquilo em relação ao exame. Mas, assim, o exame não dói, é um exame bem light. Assim, é claro que a gente vai estranhar, o paciente estranha, assim, né? Mas, assim, nada que não vá fazer com que ele não durma. Mas, afinal de contas, o que é o distúrbio do sono? Distúrbios existem vários tipos, né? Por exemplo, a insônia é um distúrbio de sono, porque você pode ter ou dificuldade para começar a dormir ou uma dificuldade para manter o sono, para terminar o sono. Você pode ter um sono, teoricamente, dormir bem à noite, dormir muito à noite. No outro dia, você continuar com aquela insatisfação. Esse aí é um outro distúrbio, que pode ser devido à apneia, como falei, pernas inquietas, movimentos superiores de membros. Distúrbio de sono comum em crianças, o falar dormindo, sonilóquio, sonambulismo, o terror noturno, pesadelos, distúrbio comportamental do sono REM. Quer dizer, esses são distúrbios. Na verdade, esses não são classificados como doença, porque existem alterações do sono que vão refletir em relação à qualidade no dia seguinte. Na população, os casos de distúrbio do sono são assim definidos. Cerca de 4% têm apneia do sono, sendo encontrada normalmente em homens com excesso de peso. Já a insônia crônica é encontrada em 10 a 15% da população, sendo predominante em mulheres com sintomas da menopausa. A insônia casual é encontrada em metade da população, devido ao estresse e à preocupação do dia a dia. A narcolepsia está em último lugar com 1% e é representada por aquela sonolência diurna. É importante estar atento para perceber o momento certo para procurar tratamento. A partir do instante que a pessoa começa a perceber que seu sono não é reparador, quer dizer, acorda no outro dia, apesar de ter dormido uma quantidade grande de horas, teoricamente suficiente, não acorda satisfeito, quer dizer, com sensação de sono não reparador. Durante o dia, em situações monótonas, está tendo sonolência, quando vai fazer uma leitura de uma revista, um jornal, às vezes até trabalhar em computador, assistir filme de televisão, esperar numa sala de espera, pouco tempo já está tendo sonolência, a capacidade de atenção, concentração está diminuída, faz necessário uma avaliação, porque já está havendo um prejuízo. Foi com o uso de máscara específica para o tratamento de apneia que, após 2 anos, Edson consegue respirar normalmente durante o sono. E o reflexo de uma noite bem dormida já é percebido. Vale a pena fazer, com certeza. É qualidade de vida. A maioria dos casos não são diagnosticados e alguns possuem predisposição genética, mas o ideal é que haja uma higiene do sono como prevenção para futuros distúrbios. À noite é para dormir, quarto é para dormir. Então, quarto não é interessante ter televisão, nem computador, nem aparelho de som, livro, revista, jornal, comida, nada disso. Temperatura agradável, roupa leve, escuro total. Evitar acabar de tomar banho, acabar de jantar e deitar. A gente orienta pelo menos 2 horas antes. É aquela história, dormir, tomar um banho morno não é bom para começar a dormir? Pode ser bom para começar, mas não é bom para manter. Logo, tem que tomar cuidado quanto a isso. A gente pede pelo menos 2 horas antes o banho e o jantar. Atividade física, não é interessante fazer atividade física extenuante à noite. Trabalha durante o dia, não deu tempo, academia, 8 horas da noite.
e malha. Às vezes as pessoas já têm uma dificuldade para dormir, ele achando que cansando muito vai induzir o sono, é o contrário, vai atrapalhar. Por isso que a gente pede até mais, para quem já tem um distúrbio, fazer de manhã ou mais tardar no horário do almoço. O uso de substâncias estimulantes, o nosso meio mais comum são os cafeinados. Isso inclui o café, o chimarrão, o tereré, o chamate, chá preto, chocolate, refrigerantes, principalmente à base de cola, e guaraná em pó. Tem cafeína. Depende do metabolismo de cada um. Então, por isso a gente orienta a evitar, principalmente à tarde e à noite, o uso de cafeinados. Oferecimento: Jornal Agro em Agronegócios e Jornal O Estado.